Olá, estamos de volta com Conceito e Ação e a conversa é sobre as novas estruturas familiares. No estúdio conosco a psicóloga e terapeuta familiar Mônica Lobo. Mônica, vamos dar mais uma olhadinha no que o cinema tem para nos mostrar. Dessa vez é o exemplo de um tipo de família que, se ainda é minoria, começa a chamar a atenção. Pais que cuidam sozinhos dos filhos. Na história, o personagem ficou viúvo e, além do filho pequeno, começa a cuidar também do filho adolescente de um casamento anterior. O filme chama-se Os Garotos Estão de Volta e foi produzido em 2009. Vamos ver? Vamos. Funny thing, isn't it? The minute you think you're getting things sorted is the moment it all starts to fall apart. Put your dirty clothes in the laundry basket. Jeez, do I have to do everything around here? Daddy, can I have some Coke? Can I have some Coke what? Can I have some Coke now? Can I teach you some manners, Arthur? It's mind your own business. Just say yes. Put some bloody clothes on, both of you. Why? You know why. Laura's bringing Lucy around. Why are you so angry? I'm not angry. What makes you think I'm angry? Mônica, é relevante esse número de pais que cuidam dos filhos sozinhos? Não, ainda é minoria, Cristina, mas assim, o que você está mostrando, o que o filme mostra, é a mudança da função paterna nas famílias hoje, que acontecem nas famílias monoparentais, como você bem colocou, ou nas famílias ditas ainda com casal sendo a cabeça. O que aparece ali, que é muito interessante, é o pai, né, fazendo um tipo de comentário que é clássico nas mulheres. É a mãe, né? Então, eu acho que a gente esquece que não é uma questão do sexo masculino ou do sexo feminino. Existem questões que são delegadas ao gênero feminino e que, de alguma maneira, seja por circunstância, seja pela própria necessidade, como o caso desse aí que ficou viúvo, os homens têm que começar a exercer essa função. Eu tenho algumas famílias onde, por falecimento da mãe, né, porque é muito mais raro a mãe não brigar pela guarda dos filhos, ainda acontece dessa divisão. Uns trabalham mais, a mulher muitas vezes viaja mais e o pai é mais presente. Estou me lembrando de um outro caso onde ele puxa mais as crianças para ficar com ele durante a semana e ela vê os meninos mais no final de semana. Mas, de qualquer maneira, o papel do homem, nesse caso, ele tenta dar conta, da mesma maneira que a mulher, que aí se ressente que tem que trabalhar muito, das duas funções. Agora, é um desafio que causa muito estresse, sem dúvida nenhuma. É muito difícil dar conta disso, né? É difícil, mas assim, eu acho que as pessoas estão se organizando para isso. Eu acho que, às vezes, nessa situação, tem muitos que conseguem dar conta bem. Tem alguns casos de famílias monoparentais que as crianças também crescem bem. Entendeu? Mas são papéis definidos? Devem ser, num casal, papéis definidos? O da autoridade, do afeto? Eu acho que os papéis, o ideal é que se alternassem, que não fosse o só autoritário e o outro só o afetivo. O ideal. Não necessariamente isso acontece. O que eu acho que é muito importante, que eu queria marcar aqui, é que a questão não passa pela configuração. A gente fica muito preso a essa configuração. A questão passa pela relação, a questão passa pela dinâmica. Essa dinâmica, no sentido de que se tem autoridade e se tem uma outra camada que são os filhos, se tem uma comunicação clara, essa dinâmica independe de serem dois, duas mulheres, dois homens, essa dinâmica independe disso, não é isso que é determinante. E, Mônica, alguns casais que se separam mantêm a guarda compartilhada, como a gente conversou no início, e mantêm um hábito de 2 lares para as crianças. Segundas, quartas e sextas dorme na casa da mãe, por exemplo, terças e quintas na casa do pai. 2 lares significam 2 conjuntos de hábitos diferentes. Isso cria muito conflito. Como resolver isso? Existem algumas condições básicas, até que a Justiça está levando isso em conta, que invalidam esse tipo de acordo.
O casal tem que ter um entendimento, porque se ele não tiver um entendimento básico, cordial, isso não é possível, porque eles vão ter que negociar mais, né? Tem que ter um grau de organização e um grau de proximidade. Se um mora em Laranjeiras e o outro mora no Recreio, é inviável. Agora, as crianças se adaptam. Num primeiro momento, eles se ressentem, porque ficam carregando, tem que ter as coisas nas duas casas. O casal tem que ter um grau de organização. Hoje, eles fazem uma coisa que eu não sou favorável, mas que eu vejo que acontece. Existe uma pessoa que muitas vezes acompanha a criança, em geral é a figura da babá ou a empregada da casa, que no início, quando as crianças são muito pequenas, eu acho que até 3 anos isso é viável. Depois, eu acho que o ideal é que cada casa tenha a sua estrutura e que a criança aprenda as regras das casas. Eu comentei com você no intervalo que eu atendi uma família. Num dia era antibiótico, no outro dia homeopatia. Um dia era carne, no outro dia vegetal. Uma casa tinha televisão, outra não tinha televisão. Obviamente que isso aí não vai funcionar. Causa uma bagunça causa muito grande na confusão. cabeça da criança. Mas você é a favor desse modelo? Eu sou a favor desse modelo. Eu acho que esse modelo, quando bem organizado para as crianças, dá a oportunidade deles conviverem com ambos as figuras parentais. Mônica, como é que você está vendo a escola nesse contexto? A escola está sabendo se adaptar e lidar com essas novas realidades, essas novas estruturas familiares? A escola está sabendo se adaptar. A escola tem trazido muitos pais, tem até uma matéria essa semana no jornal de uma entrevista de um especialista, não sei se é americano ou inglês, que faz uma visita nas escolas e a escola traz a importância da inclusão dos pais, escolas públicas. Qual é a receita? Ele pergunta para a diretora, qual é a receita da escola está funcionando? Ele diz a inclusão dos pais. Então, a escola está entendendo que essas famílias precisam participar mais. Essa coisa de Dia dos Pais, Dia das Mães, é uma figura significativa, não tem mais festa que tem que vir, que não tem. Em geral, as crianças, se quiserem, levam alguma coisa, não estão marcando tanto. E as escolas, esse ano até a gente vai estar organizando um congresso no final do ano, que é o título Terapia de Casal, Novas e Velhas Práticas. As escolas se interessam muito por esse assunto, as escolas estão se informando, elas vão a esses eventos para poder entender o que está acontecendo com a família, para ela poder também se atualizar. Então, acho que as escolas estão participando. Quando tem, por exemplo, quando existe um problema em relação ao aluno, um problema de ordem escolar qualquer, a escola deve chamar pais separados, o pai e a mãe? Eu acho que a regra para a escola é a mesma das terapias. No telefone, quando me perguntam, eu pergunto como é que é a sua relação com o seu ex-marido. É cordial, a gente fala, então vem os dois. Se não é cordial, eu marco entrevistas separadas, porque não vai ser produtivo um casal em litígio na mesma sala. Especialmente na escola, e a escola vai virar um regra, consultório ali de terapia, principalmente né? porque elas não têm essa proposta. Então, aí deveria. Agora, é fundamental incluir o pai, independente de estar numa boa relação com a mãe ou não. Tem que incluir em algum momento, que é uma prática que está mudando. Antigamente, na reunião de pai, só tinha mãe. A entrevista era sempre com a mãe, e isso está mudando. Por desejo dos pais e por iniciativa da escola? Por iniciativa da escola e por desejo dos pais. Os pais hoje em dia estão brigando por participar, que é uma boa mudança. É uma maravilha, né? Boa mudança. Pode criar problemas dentro do casal isso, você acha, essa nova participação? Não, porque na medida que a mulher está trabalhando muito, ela vê isso como uma coisa bem-vinda, né? Se ela vê isso como uma coisa bem-vinda, ajuda ela também no outro sentido. Num primeiro momento, dependendo da situação, ela fica meio apegada aos filhos, mas ela vê que isso é um ganho para as crianças e para ela também, de poder ter um fim de semana sem mais tranquila. Crianças. Mônica, vamos falar um pouco sobre desempenho escolar. Todas essas novas realidades têm refletido de alguma forma no desempenho escolar das crianças? Não existem famílias desorganizadas, existem famílias disfuncionais. Se a criança está numa família disfuncional, seja ela recasada ou tradicional, ela vai ter problemas no desempenho escolar. Porque até um tempo atrás era muito comum a gente ouvir que ele vinha de uma filho família de desestruturada, filho de pai chegava separado. lá, Isso sabe existe como mais, é que né? é? Não. Sabe como é que é? Filho de pais separados. Hoje em dia, eles não veem isso. Ou, não, o casal briga muito, ou sempre, vou falar uma coisa um pouco radical, o problema da criança está sempre no casal. A questão é como que a gente vai conseguir
chegar no casal. Muitas vezes a terapia tem que ir pela criança para poder chegar na base daquela disfuncionalidade. Mas a origem está sempre na conjugalidade. Mônica, foi um enorme prazer ter você aqui com a gente hoje. Cristina, o prazer foi meu. E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá!